1h e 58 minutos, estamos de volta. O entrevistado Marcelo Moura, presidente da Associação Comercial e Industrial do Acre, a ACISA. Marcelo, pergunta do seu Leônidas guarda relação com a questão da integração terrestre via Pucallpa. E aí, você acha que isso é viável? Você acha que isso é um ponto forte da agenda? Eu tanto acho que é viável, como eu acho que é inevitável o Acre ter essa porta de saída. Qual a grande diferença da porta de saída por Pucallpa via Cruzeiro do Sul? O relevo. Lá é digamos, muito mais lá não plano. Tem um muro tão alto. Isso, nós temos ali a Cordilheira, que é um desafio. Eu conversei com o Paulo Santoy da Acre Aves, que é um desbravador, né? Ele tem todo o mérito sobre isso, ele foi na frente de todo mundo, montou uma indústria, né? E está exportando para Lima, subindo a Cordilheira com 28 mil quilos, que eu não sabia que era possível. Porque até então o número que nós tínhamos era que tinha um limitador de 14 toneladas por carga, mas ele está subindo com 28 mil quilos e isso já é uma informação muito importante, porque o custo da logística está muito atrelado ao peso que transporta. O caminhão que levou a carga de suíno foi um caminhão bem modesto, né? É um caminhão bem modesto, que a gente está acostumado para carga de exportação via terrestre, são sempre máquinas muito maiores. Sim. Mas fato é que a saída por Pucallpa, ela facilita e ela barateia e ela também integra, né? Porque a integração social, que há possibilidade de acontecer com a saída por Pucallpa, é muito interessante. Pucallpa é um centro comercial. Tem muita produção, tem muito produto, tem hortifruti, tem muita coisa interessante que ligar isso a Cruzeiro do Sul fatalmente vai ajudar muito Cruzeiro do Sul e todo o Acre. Então, só que esse é um tema que ele tem que ser muito bem discutido, né? Eu acho que a ministra Marina, que é uma acreana, tem toda a legitimidade para discutir isso. Eu vou procurá-la para a gente conversar não só sobre isso, mas também sobre a Serra do Divisor, que eu acho que é uma riqueza que a gente tem que tomar cuidado dela, explorando da forma correta, mas ela... Do jeito que está, não dá para ficar. Do jeito que está, a gente não sabe nem se ela vai ser preservada, né? Porque o acesso é tão difícil e se você levar em consideração e comparar com Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, com Bonito, no Mato Grosso do Sul, com Chapada dos Veadeiros, no Distrito Federal, todos têm a presença do Estado, têm acesso fácil e presença do Estado. E a nossa Serra do Divisor, a logística para chegar é muito complexa. Então, da forma que está, pode ser destruída sem ninguém ver. Do ponto de vista turístico, um potencial. O Francisco Pantio está te perguntando o seguinte: é notório que o novo governo deu um ânimo, novo governo, ele está se referindo ao governo federal, deu um ânimo nos investidores internacionais. Lula tem ido em vários países e levado empresários brasileiros e até os do Acre estão indo. A pergunta é, a categoria, os empresários, sentem essa mudança? A primeira agenda que a gente fez com a Apex, né, uma das agendas que fizemos lá foi com a Apex, o Jorge se mostrou muito motivado a ajudar o Acre, né? Não só o Acre, mas o Brasil. Mas a gente está falando do Acre aqui. A ser percussor disso, né? De a gente começar a fazer negócio. Eu me coloquei à disposição da Apex, a Apex colocou o seu time à disposição da Associação Comercial e nós já vamos dar então, os primeiros passos agora essa semana. Então, na quinta-feira, nós temos uma reunião ordinária com a diretoria e um dos dois temas que nós vamos tratar já é a minuta da trading que está sendo montada pelos diretores, alguns diretores da ACISA, para fazer as primeiras importações e exportações. O Paulo Santoy da Acre Aves foi muito claro quando ele falou: eu já estou levando mercadoria, se vocês comprarem mercadoria para fazer o retorno, tanto o frete de ida como de volta fica beneficiado por essa sinergia. Eu vou além, eu acho que o Acre, sendo rota de entrada do Brasil, tem muito a ganhar todos os acreanos, porque o frete de São Paulo para o Acre é muito caro. E por que ele é caro? Porque não tem retorno. O caminhão volta batendo, como eles chamam. Volta batendo. Não tem nada para levar Então, para lá. se nós conseguirmos participar de uma forma ativa nesse processo de integração econômica, político-econômico, com essa visão do governo federal de integração com a América do Sul mais forte, e o Acre nessa posição, toda a população pode ser beneficiada pela diluição do custo logístico do que já compra hoje interno. Porque vem de São Paulo, se tiver um frete retorno bom, garantido, o custo do frete, que representa muito no custo dos alimentos, vai ser diluído. O que é que responderam para o Paulo Santoy quando ele falou isso? O que é que o Peru pode
trazer para cá? Ah, o Peru pode trazer muita coisa. E ele se colocou à disposição de fazer parte dessa trading já. O Paulo é danado, ele não para. Ele falou, se vocês quiserem um sócio, eu estou junto para ser sócio dessa trade, porque eu já fiz a parte mais difícil. E agora eu quero diluir o meu custo da exportação com alguma importação de lá. Mas, por exemplo, aqui, ó, cimento Iura. Quando a nossa BR foi alagada pela cheia depois da usina, se eu não me engano foi 2016, se eu não me engano, nós ficamos sem fornecimento de muitos produtos, alimentos inclusive. E naquele momento, muitas empresas de material de construção trouxeram cimento Iura, que é um ótimo cimento. Naquele momento ali, entendemos que tinham viabilidade por outro país. Quando a estrada abriu, as outras marcas nacionais de cimento baixaram o preço. Olha aí, é a lógica. É a concorrência. E esse grupo, essa trade, esse grupo de empresários acreanos que já tem data, né, para ter minuta, como é que é? Na quinta-feira a ideia é apresentar a proposta de minuta, a gente deve ter alguma discussão sobre o formato, né? Depois disso é habilitar realmente ela para fazer importação e exportação. Eu já recebi mensagem de empresário interessado em importar, vindo do Chile, por exemplo. Ele falou, como é que vai ser essa trade? Eu falei, olha, a gente está minutando ela, como a dinâmica do privado é rápida, a gente não discute, discute o necessário, né? Mas a gente não tem trava, por exemplo, de precisar de orçamento, aprovar, como o público é. Então eu acredito que daqui a uns 30 dias a gente vai estar apto a fazer importação. Agora, olha como o público é desconfiado. Olha só, o Luiz, não é? O Luiz Carlos, lá da Vila Acre. Luiz, obrigado pela sua participação, é sempre boa. Não vai dar para ler tudo, eu não li tudo, mas eu vou ler aqui o começo, que eu acho que é importante, dialoga com o que você acabou de dizer. Sugiro que a classe empresarial acreana pare de elogiar o progresso alheio e passe a produzir para exportar. Ele está fazendo uma releitura do Bocalon aqui. Passe para produzir para exportar. Ficar só admirando o progresso alheio não gera empregos no Acre. O Luiz, lá da Vila Acre. Sim. Evidentemente que para a gente sair da situação que está, a gente precisa olhar quem está fazendo diferente. Não tem como a gente reinventar essa roda de uma hora para outra. O Acre está produzindo. A produção de soja do ano passado para cá cresceu quase 90%. Né? Então, apesar de que você cresce em cima de uma base muito pequenininha. Exatamente. Mas está crescendo, está acontecendo. Se tem escoamento, principalmente internacional, né? A gente está falando aqui do Peru, mas como porta de saída para a China, que é o grande mercado mundial hoje. Mas se tem escoamento, vai ter produção. Isso é uma regra básica, você não vai produzir mais se você não tem para onde escoar. Então, o escoamento, o Acre nessa rota, ele é muito importante. Eu acredito que os investimentos, até as pessoas virem adquirir terra, né? Está acontecendo, eu tenho visto isso, empresários de fora do agro comprando terras aqui no Acre, estão olhando isso também, com certeza. Agora, Marcelo, você trouxe um ponto, por exemplo, já tem empresário acreano de olho nessa trade, como vai ser operado, para ele importar, por exemplo, vinho. Sim. É um dos produtos, mas você fala em Chile, você fala em frutas também? Você fala de frutas, cobre, por exemplo. Pois é, mas aí qual a garantia que nós temos de que isso vai impactar o preço para baixo? O consumidor quer saber disso. Né? A garantia que tem é a máxima do capitalismo. Você não consegue ocupar o lugar de alguém que está estabelecido ali sem ter uma proposta melhor de valor. Pode ser por qualidade, por preço, mas você tem que ter uma proposta melhor para ocupar esse espaço. Então, eu acredito que pela logística, pelo custo logístico, a gente tem muita competitividade. Vai ser em tudo? Não sabemos. O que vai ser? Em cobre é interessante, fio elétrico, que é base a cobre. É interessante em batata, que eles produzem bastante. Batata, né? cebola. Pescado. O pescado deles também é muito forte, né? Faz parte significante da economia deles. Então a gente vai ter uma integração grande. A Apex tem muita informação boa. A Apex tem informação em todos os países, a produção, o que é estratégico, o que é que o Brasil quer de lá. Porque tem coisa que a gente já tem muita produção interna, que não é interessante politicamente o Brasil abrir. Mas tem coisa que não, que ele precisa, inclusive, para complementar o seu consumo. Então a gente tem que estudar bastante isso. O primeiro passo é montar a empresa, a gente está nesse processo, né? E o próximo, depois desse, vai ser já começar a testar as primeiras importações e exportações. Bom, eu fiz questão de pedir para a produção colocar essas imagens, né, do institucional do Porto,
para que nós percebamos como as coisas estão se concretizando. E nós estamos fazendo parte dessa história, as coisas acontecendo aqui pertinho da gente, e a gente achando que nós estamos falando sobre coisas muito abstratas. Não é, meu amigo. Quantos milhões? Bilhões? 1,3 bilhão de dólares a primeira fase. A primeira fase, 1,3 bilhões de dólares, não são reais. Então você vê que de abstrato não tem nada, é muito concreto. Então, e aqui o presidente da CISA garantindo que um grupo de empresários já está formando uma trade, que é digamos, um consórcio de empresas, de empresários, para poder operar no mercado de importação. Então, as coisas estão acontecendo, elas estão concretas. Acho que isso dá a dimensão da agenda de vocês lá, Marcelo, porque eu queria finalizar nossa conversa falando um pouco da Expo Acre, que eu acho que vale a pena. Eu brinquei na última vez que você esteve aqui, querendo saber se a Expo Acre vai deixar de ser um grande arraial, né? Como é que está essa movimentação nesse sentido? Olha, então, você me provocou naquela entrevista sobre isso e eu fui atrás, né? Eu já estava com a ideia mesmo, a gente já tinha conversado informalmente e eu acelerei esse processo porque a gente tem que dar essa resposta à população também, né? Hoje de manhã eu tive uma reunião com praticamente todas as concessionárias de Rio Branco e todas que estavam presentes foram a favor da gente fazer um grande movimento, né? E a gente deve apresentar aí um projeto bem legal. Eu vou conversar com o governador, ele, como eu disse outra vez, ele tem a porta aberta e eu vou levar uma ideia que a gente está formatando para criar um benefício legal lá na Expo Acre, para que o acreano, o rio-branquense, quando ele vá para se divertir, tem muito entretenimento, gastronomia, mas que ele vá sabendo que ele vai ter a oportunidade de fazer um ótimo negócio. Você percebe que o governador Gladson participa com entusiasmo dessas discussões? Parece um pouco distante, não? Ele é destravado para essas ideias econômicas, ele gosta desse tema, ele gosta, né? Evidentemente que a iniciativa privada tem que fazer o papel dela, né? Criar as condições, criar os formatos, que tem uma proposta exequível, senão a gente fica, né, rodando e sem ganho, mas eu não tenho dificuldade não, nem com ele nem com o prefeito. Quando a gente trata de coisa econômica mesmo que tenha um potencial de resultado para a sociedade como um todo, a gente tem facilidade. Você avalia que a Expo Acre reflete com fidelidade o espírito da nossa economia? Ou acha que não, ela é uma vitrine meio fake ali, feita por um períodozinho para ficar bonito na foto? Então, se você olhar para fora, onde está mais desenvolvido, a história mostrou, em Rondônia, no Goiás, as feiras eram feiras de entretenimento e com o tempo a iniciativa privada foi tomando conta e viraram feiras de negócio. Então isso já, Rondônia Rural Show, AgriShow, né, são exemplos de que o entretenimento ele é necessário, mas a vertente maior é econômica. A gente precisa, né, movimentar a economia de forma mais robusta. Então nós estamos no roteiro padrão. Correto, né? Então, assim, nós somos mais novos, né? Mas já estão, por exemplo, os profissionais de entretenimento que eu tive mais cedo com eles também, ali, com certeza, tem a necessidade e tem a realização, né, de lucro que vai fomentar algumas famílias, né? O pessoal dos restaurantes, bares e restaurantes também, ali vão tirar o seu sustento. As concessionárias agora estão, realmente é mais difícil ali fazer negócio em carro, é mais exposição. Nós queremos transformar isso. A ideia, vou dar um spoiler, é abrir a partir das 2 da tarde e aí começar uma proposta diferente com as concessionárias para que gere mais negócio na feira. Efetivamente, né? Efetivamente. Não só expor os automóveis, isso, mas efetivar venda. Porque o gasto é alto, tá? A concessionária para estar ali dentro gasta muito. Não é barato não. É a equipe, a estrutura física toda que tem que remontar todo ano. Bom, para uma festa, a primeira edição, as primeiras edições da Expo Acre aconteceram em frente ao quartel ali, né? Sim. Naquele quarteirão ali. Para estar onde já está, alguma coisa já mudou. Sim. Obrigado, viu, Marcelo, pela tua vinda aqui. Nosso tempo acabou, já estão me avisando aqui. Muito obrigado pela tua vinda. Abraço. Bom, vamos para o intervalo. Já voltamos com o Gazeta Entrevista.